Capítulo 5 Karma Sannyasa Yoga, renúncia das obras. Neste capítulo se expõe como o homem exterior e terreno não pode, de própria vontade e própria força, fazer qualquer coisa boa ou santa, porque todo o bem procede de Deus. Para poder-se agir sabiamente, é necessário possuir sabedoria, e quem possui sabedoria não age por si mesmo, mas serve apenas de instrumento à vontade divina. Então falou Arjuna, o príncipe de Pandu, a Krishna, o Senhor bem-aventurado, dizendo: Ó Senhor, ora louvas a renúncia das obras, ora a prática das obras. Dize-me de ambas qual é a superior. Fala-me claramente, para que em mim não haja mais dúvida nem confusão. O Verbo Divino. Ó Arjuna, tanto a renúncia como a prática das obras têm grande mérito. Ambos conduzem ao alvo supremo. Entretanto, é preferível a prática das obras à sua renúncia. A reta ação é muito melhor do que a inação. Para não caíres em confusão, discerne bem o uso desses termos. Só se abstém verdadeiramente aquele que não odeia a ação, nem por ela se apaixona. Assim é que ele pratica a renunciação, nada odiando e nada desejando. Quem está acima dos contrastes e conserva-se calmo e contente, sempre pronto a cumprir a sua tarefa e, contudo, sem apegar-se à obra, facilmente se liberta dos vínculos da ilusão. Os inexperientes que principiam a estudar a verdade costumam designar o conhecimento e as obras, ou a abstenção da ação e a prática da reta ação, como duas coisas diferentes. Mas os sábios as reconhecem como uma coisa só, pois quem tem o conhecimento há de ter também as obras,
e quem tem as obras terá igualmente o conhecimento. Ambos estes caminhos conduzem ao mesmo fim, e os que seguem um deles chegam ao mesmo ponto que os que vão pelo outro. Quem tem a reta percepção vê que o conhecimento e a atividade, ou por outras palavras, a renúncia e a prática, são uma coisa só, em sua essência. Abster-se e renunciar é muito difícil para quem não tem experiência das ações. Abençoado, porém, é aquele que sabe harmonizar os dois caminhos. O seu espírito dirige-se ao Eterno e une-se com Deus, entrando na paz do Nirvana. Quem é firme na prática da reta ação e ao mesmo tempo domina a si mesmo, subjugando à vontade divina os seus sentidos e desejos, sente-se uno com tudo o que existe e não é influenciado pelas obras que pratica. Ele conhece a vida universal e o que dela procede, e sabe que não é ele, como espírito, quem age, mas é a sua natureza que vê, cheira, sente, come, caminha e respira. Em verdade, pode ele dizer: os sentidos fazem a sua parte no mundo sensual. Deixemo-los agir. Eu não sou vinculado nem iludido por eles, porque sei qual é o seu fim. Quem encara suas ações como obra dos sentidos e as executa sem apego, não é maculado pelo egoísmo, tal qual a flor do lótus, que não é poluída pelas águas que a rodeiam. O yogi, tendo se libertado de todo o apego, executa as ações do corpo, da mente e do intelecto, e até dos sentidos, sempre com o fim de purificar a mente, e sem qualquer motivo egoísta. Vivendo em harmonia com a natureza, tendo abandonado o desejo e a esperança de recompensa pelas ações, alcança a paz. Ao contrário, o homem que não vive em tal harmonia e que nutre desejos de recompensa por suas ações é turbado, inquieto e descontente. A alma do sábio, que no fundo de sua vontade renunciou a toda ação e inação própria, e não procura recompensa, habita o corpo, que é o templo do Espírito, conserva-se quieta, em paz, sem desejo de agir e sem causar ação, e entretanto está sempre pronta a executar a sua parte na ação, quando o dever a chama. Porque o sábio sabe que ainda que o seu corpo, essa cidade com as 9 portas, se ocupe de ações, o eu real permanece imperturbado. O Senhor do mundo, o eu real, não engendra nem a atividade, nem as ações, nem as relações entre a causa e o efeito. Em tudo isto age apenas a natureza dos seres. O Senhor do mundo não interfere nem nos pecados, nem nas boas ações de ninguém. A luz da sabedoria está obscurecida pela fumaça da ignorância, e o homem ilude-se com isso e pensa que a fumaça é a chama, não podendo enxergar esta atrás daquela. Mas aqueles que são capazes de transpor a fumaça percebem a clara luz do Espírito
que brilha como uma infinidade de sóis, livre e sem o véu da fumaça que a esconde às vistas da maior parte dos homens. Meditando sobre o Altíssimo, que é o eu real, unindo-se a Ele, conhecendo e amando, passa o sábio aos estados superiores, aos planos mais altos, dos quais não volta mais para os degraus inferiores da existência. O conhecimento da verdade consumiu todos os seus pecados e erros, e ele entra no reino da bem-aventurança. À sua vista, sendo livre da fumaça do erro e da ilusão, reconhece um ser em tudo. Igual sentimento e respeito tem ele para os homens eruditos, reverendos, nobres e iluminados, como para os pobres, ignorantes e desprezados, e até para com as vacas, os elefantes e os cães. Porque, tendo vencido as ilusões, vê que as personalidades de todas as formas de vida são irreais, comparadas com o eu real, de maneira que, contempladas do alto, desaparecem até as maiores distinções mundanas. Os que conservam a equanimidade já neste mundo se unem com Brahma, Deus Criador, porque Ele é imutável e eternamente o mesmo. Não te deixes arrebatar quando te acontece algo desagradável, nem percas o ânimo quando tens má sorte. Levanta o teu pensamento à claridade limpa da esfera divina, emerge-te em Deus e nele vive. Em delícias eternas vive a alma que em si mesma encontra a fonte da felicidade, sendo unida com Deus e desapegada dos objetos do mundo exterior. Os prazeres nascidos do contato dos sentidos externos e a que chamam satisfação são fontes de sofrimentos, porque têm princípio e fim. O sábio não procura neles a sua felicidade. Feliz é aquele que nesta terra, ainda antes de deixar o corpo, pode resistir aos impulsos do desejo e da ira. Quem em si mesmo encontra o céu, quem em si mesmo encontra a luz da iluminação, é um yogi, é um santo. A sua vida conflui com a vida de Brahma e são-lhe abertas as portas do Nirvana. Assim, os rishis, tendo se libertado dos pecados, tendo vencido toda a ideia de dualismo e separação, e vendo que toda a vida é uma, que toda ela emana de um, e sentindo que o bem-estar de todos é o bem-estar de cada um, unificaram-se com o todo e entraram no Nirvana. Assim, todos os homens que seguem o seu exemplo, vivendo em humildade e na luz da fé, controlando as ações e dominando o eu inferior, aproximam-se da paz divina. O verdadeiro yogi, deixando os objetos exteriores influenciar só o seu O verdadeiro yogi, deixando os objetos exteriores influenciar só o seu exterior e não a sua alma, abre as vistas interiores à luz eterna e une a sua respiração externa com a interna em ritmo de harmonia. Todos os seus sentidos obedecem à vontade espiritual. Todo o seu pensar
tem as raízes em Deus. Nada para si deseja, nada receia. A ele não tem acesso, nem ódio, nem ira. A sua salvação está realizada. Ele me conhece como sou, sabe que me agrada o domínio de si mesmo, reconhece-me como Senhor do universo e amante de todas as almas, e une-se comigo, pois eu sou o amparo de todos os que em mim se refugiam.